Bem-vindo às Crônicas Romanas, a nossa jornada por a história de Roma em português. Episódio 86, como Augusto criou o Império nas cinzas da República e viveu para contar a história. O Caio Otaviano venceu as guerras civis, mas o seu maior triunfo não foi militar, foi sobreviver com o poder absoluto. Afinal, como é que ele conseguiu evitar o destino dos irmãos Gracos, do Tibério e do Caio, que foram linchados e mortos pelas forças dos próprios Senado décadas antes? Como governar sem ser desafiado militarmente por generais rivais, como foi a implacável o Sulla contra o Caio Mário, ou o Pompeu contra o próprio Júlio César? Ou como não terminar assassinado ali no Senado como seu pai adotivo, o Júlio César? Ou seja, como evitar que o mundo romano ficasse sangrando ali em guerras civis para sempre? A resposta não estava numa tirania encarnada, escancarada. Estava numa imensa inteligência emocional, numa paciência, numa engenharia política brilhante. Hoje a gente vai entender como é que ele esvaziou a República por dentro, mantendo as aparências e moldando o próprio calendário que a gente usa até hoje. Basta você dar uma olhada aí no seu calendário que você vai ver que o mês de julho, que era o antigo mês Quintilius dos romanos, ele foi dado esse nome de julho para homenagear o Júlio César. Mais tarde, o Senado muda o nome do próximo mês, que era o Sextilius, para o nome de Augusto, ou seja, que é o nosso mês de agosto. E é mais importante ver que esses meses foram posicionados, eles estão lado a lado no calendário, um seguindo ao outro. O Augusto segue ao Júlio César. Então, é uma dinastia temporal. Ele vai garantir, o Augusto garante ali que as pessoas se lembrem que o Império se move de acordo com as suas próprias leis, e eles são iguais, os 2 meses têm 31 dias. Essa divinização do Augusto foi uma enorme manobra política, com mistura de pragmatismo e o entendimento profundo de psicologia humana. Tem uma história famosa, que é deliciosa, sobre essa capacidade do Augusto de se adaptar e de manter um senso de humor estratégico. Logo depois da guerra, da Batalha do Ácio, onde as forças do Augusto, que chamava-se César Augusto, ganha do Marco Antônio, ele está voltando para Roma, depois de toda aquela confusão lá no Egito, como vencedor. E ele vê um camponês que traz para ele um corvo que tinha sido treinado, e o corvo diz assim: Ave César, vencedor e imperador. O Augusto fica encantado com aquela homenagem, e ele compra esse corvo por uma pequena fortuna. Só que depois um cara vai dizer ele: olha, ele tem um outro corvo, pede para ver o segundo corvo lá. Aí ele manda trazer o camponês com o segundo corvo, e o segundo corvo diz assim: Ave Marco Antônio, vencedor e imperador. Porque ele tinha uma garantia ali, quem quer que ganhasse a batalha, ele tinha um corvo para vender. Em vez de mandar executar esse camponês por traição ou por oportunismo, o Otaviano deu uma gargalhada, já tinha ganho tudo mesmo, comprou o segundo corvo também. Ele comprou o corvo que falava do Marco Antônio. Essa inteligência emocional mostra que ele estava começando a navegar muito bem esse mundo, que era um mundo cheio de lealdades fáceis, e aparências que se mudavam, que não eram refletiam a essência das pessoas. Então, enquanto os ditadores antigos eles estavam recorrendo ao terror e ao sangue, o Augusto recorreu a isso há algum tempo, mas ele começou a passar a usar pragmatismo e ironia. O grande golpe de mestre dele vem em 27 a.C., quando ele, sabendo que ele não poderia, que os romanos na verdade gostavam dos símbolos de liberdade, não a liberdade em si, ele dá um golpe de mestre. Ele vai no Senado e diz assim: eu vou renunciar a tudo, eu vou devolver a vocês todos os poderes da República. O Senado fica aterrorizado com a ideia de uma nova guerra civil e já estava preparado para dar uma contraproposta para ele. O Senado implora para que ele continue no controle. O Augusto aceita, mas com algumas condições. Ele mantém todas as aparências das instituições republicanas tradicionais. Roma continua tendo eleições, continua elegendo magistrados, continua escolhendo 2 cônsules, que são os presidentes, E o Senado continua se reunindo ali na Cúria para debater lei,
Ou seja, na fachada, a República estava mais viva do que nunca. Mas a realidade jurídica era um casulo total, né? Era um casulo vazio. O cargo de cônsul e as magistraturas foram totalmente esvaziadas de qualquer poder real. O poder, de fato, residia agora na figura do príncipe, que eles se chamavam príncipe, que era o primeiro entre os pares, né? Eu sou apenas o primeiro senador. Ou também, às vezes, chamado o imperador, que era um cargo antigo da República. Era um título dado a generais quando eles ganhavam no campo de batalha. Eles tinham um império, né? Ele, Augusto, continuou com os poderes do tribuno. Lembra que o tribuno da plebe tinha um poder de veto e tinha imunidade. Então, ele manteve esses poderes para si e manteve o controle total das forças armadas. Ou seja, ele não destruiu as leis de Roma, ele simplesmente garantiu que todas as leis acabavam sendo decididas por ele, né, do imperador. A grande prova dessa genialidade política foi a forma como Augusto organizou as províncias e a administração do Império Romano. Ele dividiu as províncias em dois tipos, as províncias senatoriais e as províncias imperiais. Para massagear o ego dos senadores e o bolso também, ele deu ao controle do Senado as províncias mais antigas, que eram mais pacíficas e eram mais ricas, a Sicília, o norte da África e a Grécia. Eram regiões estáveis que geravam muito imposto e prestígio para os senadores. Mas ele manteve para si o controle do que ele chamou de províncias imperiais, que eram as regiões de fronteira, mais voláteis, mais perigosas. A Gália, a Sicília, a Espanha e a Germânia, né, por ali. Ele manteve também o Egito. E por que isso foi uma jogada de mestre? Porque essas regiões de fronteira eram onde estavam as legiões e os exércitos de Roma, ou seja, as tropas. Então, ele deixava o Senado governar as províncias pacíficas, sem tropas, e ele mantinha um monopólio absoluto das forças militares. Ou seja, o Senado tinha um prestígio, tinha um tapete, tinha o dinheiro, o Augusto tinha as espadas, tinha o soldado e tinha um poder de veto, né? Nenhum general poderia emergir sem a autorização expressa do imperador. Então, finalmente foi enterrado o fantasma da Guerra Civil. O Augusto, pessoal, ele governa por mais de 40 anos. Ele molda o império à sua imagem. E como ele era um mestre absoluto da propaganda política, ele não deixou que outros decidissem como a história o julgaria após a sua morte. No final da sua longa vida, ele escreve pessoalmente um resumo autobiográfico do que ele fez. Ele ordenou que esse texto fosse gravado em placas de bronze e colocadas na entrada do seu mausoléu de Roma e fosse mandado para as províncias também. Esse texto você pode encontrá-lo até hoje, chama Os Feitos do Divino Augusto. Nele, ele lista quantas cidades ele fundou, quantos jogos ele financiou e como ele pacificou o mundo e restaurou a liberdade da República. Tá certo? Foi a sua definitiva jogada política. Controlar a história depois de morto, transformando uma monarquia militar disfarçada no ápice da virtude romana. No próximo episódio, a gente vai entender como é que ele tentou controlar e não conseguiu a sua própria sucessão, onde ele, de certa forma, foi vencido pelo destino, que foi cruel com os seus planos sucessórios, e como ele acabou dando a sucessão dele ao filho da sua esposa Lívia, o Tibério. A gente se encontra.